Olá, eu sou o professor Luciano Meirelles e venho dar continuidade ao nosso curso de Medidas e Avaliação em Educação Física. O objetivo desta aula é apresentar conceitos básicos sobre avaliação e as diferenças entre os conceitos de avaliar, medir e testar. Na educação física que conhecemos, faz pouco tempo que a avaliação física vem ganhando notoriedade, valorização e espaço dentro da categoria dos profissionais de educação física. Dentro do ambiente escolar, por várias décadas, a avaliação física ela teve um enfoque predominantemente higienista, voltado às questões sanitárias e de cunho médico, sem objetivos claros, definidos e sem uma relação direta entre as necessidades dos alunos, ou seja, dos avaliados dentro das aulas de educação física, e também descontextualizado com os interesses da própria disciplina em entender melhor as necessidades e anseios dentro do processo de avaliação. A avaliação é um processo fundamental dentro de um planejamento, né? Seja do ponto de vista pedagógico ou mesmo dentro de um programa de exercício físico. Então, avaliar faz parte de um planejamento que deve ser iniciado pela determinação de um objetivo ou de objetivos que sejam claros e possíveis de ser alcançados, né, através de alguns conteúdos que serão ministrados ou aplicados pelos profissionais de educação física, através de um método, sendo a avaliação essa etapa importante e interrelacionada com todo o planejamento, repito, seja pedagógico, dentro de um processo de ensino e de aprendizagem, ou dentro de um processo de planificação ou periodização ou prescrição de atividade física e ou exercício. Então, devemos entender que há uma importância que cada vez mais estudantes de educação física e profissionais possam ter acesso a esse conhecimento e que cada vez mais estejam aptos a atuar com a avaliação física, seja com seus alunos, com seus clientes ou até mesmo com atletas, independente da área ou sub-área exercida dentro da educação física. Então, entender conceitos sobre avaliação e as diferenças entre avaliar, medir e testar é de fundamental importância para todos os outros conteúdos que virão adiante. Bom, em relação à avaliação, eu sempre gosto de trazer para vocês a etimologia, ou seja, a origem da palavra que tratamos. Então, a avaliação, a gente pode pegar do verbo avaliar, ela tem a sua origem no latim e provém de uma composição que envolve a valere. Então, significa dar valor a algum atributo, dar valor a algum objeto de análise, né? Então, dar valor a alguma característica que será avaliada. Então, avaliar representa, dentro desse contexto que eu estou trazendo, um julgamento de valor. Então, Friese e Takahashi, recentemente, eles colocaram que a avaliação deve implicar em uma posição do avaliador para com seus avaliados em relação à análise e interpretação dos dados que foram coletados por meio de técnicas, de procedimentos, de protocolos que foram seguidos, de testes, e que deve ser atribuído um valor, seja positivo ou negativo, sempre em relação ao objetivo que foi determinado e aquelas variáveis ou atributos ou características que foram avaliadas, né, dentro desse processo que eu proponho. Então, os mesmos autores, eles colocam uma observação. A avaliação, ela nunca terá o caráter de excluir. Ou seja, dentro de um processo de planejamento, a avaliação ela vai trazer como característica a possibilidade do avaliador conhecer melhor
algumas características dos seus avaliados, sempre pensando nos ajustes daquelas necessidades que se apresentarem maior. Ou seja, a avaliação ela deve sempre pensar na possibilidade de inclusão e nunca de exclusão. Historicamente, a gente percebe, por meio de algumas leituras, que nem sempre foi assim. Então, a educação física, em décadas anteriores, talvez eu pudesse trazer como exemplo para vocês, no período do militarismo, anos 50, 60, 70, né, antes de chegar naquele período da educação física voltada mais para o esportivismo, né, mas na época higienista e militarista, a avaliação, sobretudo na educação física dentro das escolas, ela sempre teve como característica seleção dos mais aptos, a seleção dos que estivessem melhor condicionado a partir dos critérios estabelecidos. Então, a questão da inclusão é um olhar novo, é um olhar de hoje, é algo mais contemporâneo e a gente não pode mais repercutir coisas que aconteceram no passado e que traziam dentro da avaliação a característica de ser seletiva e de ser exclusiva. Ou seja, os mais bem preparados fisicamente, eles tinham, dentro dessa abordagem, dentro desse olhar, eles tinham sempre, se sobressaíam e estavam sempre selecionados entre aqueles mais aptos. E aqueles que não tinham o melhor condicionamento ou a melhor condição ficavam normalmente excluídos das atividades propostas. Então, a abordagem que eu venho a trazer para vocês é olhando a avaliação dentro desse processo, que não pode mais repetir erros do passado. Então, trabalhar dentro de um paradigma que a gente possa incluir cada vez mais. Todos podem participar, obviamente, que os ajustes pedagógicos irão ser realizados a partir da identificação de características individuais. Espero que vocês tenham entendido essas colocações em relação à avaliação ser inclusiva e jamais não inclusiva. Ainda de maneira geral, o conceito de avaliação, para José Carlos Libânio, ele traz um sentido de avaliação mais do processo de ensino e de aprendizagem, dentro do processo pedagógico, mas a gente não pode dissociar esse olhar mais social da avaliação em relação à avaliação aplicada, que daqui a pouco nós estaremos tratando. Então, o Libânio, ele traz a avaliação, ele diz que a avaliação visa, através da verificação de um processo, seja de aprendizagem ou um outro aspecto qualquer, né, visa qualificar os resultados obtidos, né, determinar a correspondência desses resultados com os objetivos que são propostos. Então, percebam que o avaliador, antes de qualquer medida a ser executada, ele deve sempre, como ponto de partida, estabelecer objetivos. Então, entendam a avaliação dentro de um planejamento como algo que vai ser realizado e que deve haver uma relação entre os resultados que serão obtidos por meio de testes, medidas e procedimentos que são estabelecidos pelo avaliador. Isso deve estar sempre ligado com o que foi determinado dentro de um planejamento de trabalho. Ok? Então, a avaliação ela deve ser realizada sempre tendo como foco responder objetivos previamente estabelecidos. Então, deve servir fortemente para a tomada de decisão dos avaliadores ou dos profissionais que lidam com a avaliação. Então, é um conceito simples, mas abrangente. Percebam que estamos tratando sobre avaliação. Em seguida, nós iremos refletir sobre a avaliação aplicada. O que seria a avaliação aplicada? Seria nós nos debruçarmos sobre as técnicas e procedimentos de medida voltado a uma área de conhecimento particular.
E aí eu estou falando da educação física. Então, nós vamos tratar agora da avaliação aplicada para a educação física. A chamada avaliação física é o nome comumente dado a esse processo de avaliação dentro da área da educação física, seja na escola, seja no esporte de alto rendimento, seja voltado às questões estéticas, às questões profiláticas, às questões de saúde e qualidade de vida. Então, a avaliação física, o conceito de avaliação física, né? Avaliação, vocês já conhecem a etimologia da palavra, né? Nós já entendemos o que é avaliar, né? É justamente esse processo de dar valor a algo, né? De refletir sobre um determinado atributo e a ele nós fazermos um determinado juízo de valor por meio de comparações entre as informações coletadas ou colhidas e um determinado padrão para comparar. Então, isso é o entendimento que temos sobre a avaliação. A avaliação física é a avaliação aplicada à área da educação física e afins, entendendo esse termo físico de maneira mais abrangente possível. Ou seja, nos domínios não só psicomotores, mas pensando também na avaliação dos domínios cognitivos e afetivos. Então, dentro de um planejamento, seja escolar, dentro do ambiente da escola, na educação física como uma disciplina, ou dentro da educação física em outro campo de atuação, a avaliação física deve ser sempre entendida dessa forma plural. Então, a avaliação física não é apenas da aptidão física, mas pensarmos a avaliação física além dos aspectos psicomotores, incluir os aspectos cognitivos ou os domínios cognitivos por meio de variáveis que possam ser assimiladas pelos nossos alunos, clientes ou atletas, a depender do contexto, das habilidades ligadas ao raciocínio, ao pensamento, à assimilação de ideias e estratégias. Esses aspectos também devem ser avaliados dentro de um processo de avaliação física. E também não podemos desconsiderar os domínios afetivos, que estão relacionados ao conjunto de valores, de emoções, né, e de sensações que os nossos alunos, atletas ou mesmo clientes também possam vir a expressar e a ser avaliado dentro de um processo de avaliação física. Então, é importante que o profissional de educação física, o acadêmico de educação física, que é aquele profissional que está em formação, que ele possa entender o que é avaliar, o que é medir e o que é testar. Então, são elementos básicos, são ponto de partida para todos os outros raciocínios, todas as outras construções que iremos fazer a partir de um conjunto de conteúdos programáticos que serão ministrados nas aulas de medidas e avaliação. Uma das questões que vocês devem refletir dentro de um processo de avaliação física é o porquê vocês irão executar. Por que eu devo fazer avaliação física? Vocês já pararam para pensar? Então, eu vou trazer alguns parâmetros, algumas características que podem ser colocadas para que vocês possam refletir a respeito e identificar determinadas questões que devem fazer parte de um planejamento na avaliação física. Então, o primeiro ponto, um primeiro porquê que eu posso trazer para que vocês reflitam e possam agregar a construção da avaliação física realizada dentro da escola ou em outro ambiente que seja a necessidade do profissional da educação física, é vocês pensarem que um dos porquês iniciais é justamente essa possibilidade que vocês terão de verificar as condições iniciais dos avaliados. Entendam os avaliados, apliquem o termo a depender do contexto de atuação. Então, eu estou na escola, quem é o meu avaliado? O meu avaliado são os meus alunos e alunas, né? Os meus clientes, vamos dizer que para um aluno de bacharelado, ele terá como avaliado os seus clientes de personal trainer,
os seus alunos de academia de musculação ou de ginástica, os alunos de CrossFit. Então, os avaliados serão esses. Então, entendam, né? E, no caso dos esportes, os avaliados podem ser os atletas. Então, dependendo do cenário que vocês tiverem de atuação dentro da educação física, seja no ramo do licenciado ou do bacharel, vocês deverão associar, né, a terminologia com a demanda que vocês têm para servir. Então, o primeiro passo, o primeiro porquê que vocês devem incrementar no planejamento é sobre essa possibilidade de identificar a condição inicial dos seus avaliados. O que é que eles trazem de informações em relação àquilo que eu irei ensinar? Como é que estão as condições da aptidão física? E aí, dentro da aptidão física, ou mesmo da saúde, como é que estão as valências físicas? Vocês podem, a partir dos objetivos determinados, identificar as condições iniciais em relação às variáveis. Como é que está o peso da massa corporal dos meus alunos e alunas? Como é que está o índice de massa corporal, que é uma medida que me remete às condições nutricionais dos meus avaliados? Né? Como é que está a capacidade cardiorrespiratória? Como é que está o índice de flexibilidade? Como é que está as questões emocionais dos meus alunos? Como é que está o nível de motivação dos meus alunos e alunas? Então, o primeiro porquê está relacionado a vocês verificarem as condições iniciais. Como é que os meus alunos chegam em relação a todas essas variáveis que eu posso determinar como importante dentro do meu processo de avaliação física? Entendam que todas as variáveis que eu trouxe, todos os exemplos que eu coloquei, eles devem ser encarados de forma hipotéticas, porque o que vocês irão avaliar deve ser determinado a partir dos objetivos de cada um. Então, vocês irão determinar que tipo de característica ou atributo vocês irão incluir dentro do protocolo que será realizado entre vocês, enquanto avaliadores, e os seus alunos, clientes ou atletas, enquanto avaliados. Então, o primeiro passo é identificar essas características iniciais, seja elas quais forem determinadas por vocês enquanto profissionais e avaliadores. Na sequência, um outro porquê seria a obtenção de dados para a elaboração de prescrição adequada de atividades. Eu coloquei de propósito o termo prescrição adequada de atividades. Eu não quis colocar exercícios físicos, nem atividade física, porque a atuação de um profissional de educação física, ela vai incluir não só exercícios físicos em prescrições, principalmente na escola. A escola tem como propósito maior formar alunos e alunas que estejam prontos para serem bons cidadãos e cidadãs, né, em relação a um conjunto de valores que devem ser seguidos. Então, dentro da escola, não é só apenas medir condicionamento físico, não é só apenas medir aptidão física, e não é só medir prescrição de exercício. Talvez, se nós fôssemos lidar com estudantes de bacharelado, talvez eu pudesse utilizar o termo obtenção de dados para elaboração de prescrição de exercícios físicos. Mas, pensando de maneira geral, para a licenciatura, nos objetivos da escola e no papel do professor da educação física dentro da escola, e pensando que também se estende para o ambiente não formal, então a gente utiliza dessa linguagem. Mas eu espero que vocês tenham entendido o segundo porquê como a possibilidade que eu tenho de obter dados para a elaboração e até mesmo, eu diria, para ajustar a prescrição do meu trabalho, independente das características dessas atividades, ok? E aí nós temos também, como um porquê da avaliação física, a partir de uma avaliação física, vocês podem incluir atividades, vocês podem excluir atividades e vocês podem até indicar outras atividades dentro de um planejamento pedagógico de ensino e aprendizagem, ou mesmo dentro de um planejamento de periodização e planificação de exercício físico,
a partir dos dados coletados em uma avaliação física. Então, percebam a importância. Se vocês não fazem avaliação física, como é que vocês podem incluir ou excluir, ou até mesmo indicar alguma atividade dentro daquele processo, daquela relação profissional e alunos, clientes ou atletas? Então, por essa necessidade, por essa razão, vocês também devem, é um dos porquês que vocês devem levar em consideração. Acompanhar a progressão do avaliado. Então, primeiro momento, eu defino o meu planejamento, eu recebo os meus alunos, eu desenvolvo atividades, eu avalio no primeiro momento e depois eu avalio para comparar e se o que eu estou promovendo está surtindo algum efeito. Então, essa progressão ela só pode ser realizada se houver comparação entre uma avaliação inicial e uma segunda, uma terceira e tantas avaliações outras que eu posso fazer dentro de um período, ok? Então, é um outro porquê que eu proponho. E também para verificar se os objetivos estão sendo atingidos. Vocês lembram que eu coloquei que dentro de avaliação, o primeiro passo, antes de qualquer medida, é estabelecer objetivos. Então, se eu não tenho objetivos, eu não tenho o que avaliar. Um dos porquês mais importantes nesse processo de avaliação física é justamente essa possibilidade que eu, enquanto profissional avaliador, tenho de verificar se o meu plano, se as minhas metas, se as minhas ações, se os meus objetivos estão sendo atingidos a partir do que eu estou propondo em relação às atividades. Então, essas questões são importantes. Eu peço que vocês prestem atenção e persigam esses porquês para que vocês possam realizar uma avaliação física segura, efetiva e que, de fato, tenha uma relação com todo o planejamento desenvolvido. E aí nós chegamos agora, uma vez colocado o que seria avaliação, a origem da palavra, o significado, a avaliação aplicada por meio da avaliação física, né? Os porquês de se avaliar de forma aplicada. Agora eu trago para vocês conceitos básicos que estão associados. Ou seja, testar, medir e avaliar. A primeira pergunta que eu poderia lançar, avaliar e medir, na opinião de vocês, é a mesma coisa? Quando eu digo que estou avaliando ou que estou medindo, isso significa a mesma coisa? O que é que vocês acham? Prestem atenção na expressão medir desempenho. Vocês podem já ter ouvido essa expressão, né? Eu vou aplicar um determinado procedimento ou técnica para medir desempenho. Ou eu vou aplicar uma determinada técnica ou procedimento para avaliar desempenho. Então, são coisas semelhantes? No primeiro momento, o que é que vocês acreditam? Medir desempenho e avaliar desempenho. Diz respeito à mesma coisa? Então, eu vou trazer para vocês uma colocação que é justamente cair nesse erro, nesse equívoco de entender medir desempenho ou avaliar desempenho como coisas semelhantes. Então, vai haver, sim, diferença. Então, vocês precisam entender que esses conceitos que são, digamos assim, básicos, preliminares para qualquer outro conteúdo dentro de medidas de avaliação. Então, é importante que vocês entendam. Medir, testar e avaliar não são sinônimos. Então, a gente precisa compreender conceitualmente para poder perceber as diferenças e as peculiaridades em cada um desses termos aí. Então, eu vou trazer um raciocínio de Guedes e Guedes, professor D'Artagnan Pinto Guedes, né, e Joana Pinto Guedes. Eles trazem como entendimento essas diferenciações entre testar, medir e avaliar. Eles colocam como conceitos que se complementam, mas que apresentam diferença. Por quê? Porque medir, vocês estão vendo a escala, nós temos aqui uma escala onde nós temos
os três conceitos, nós temos polos, nós temos dois polos, o direito e o esquerdo, e nós temos o conceito medir, que está no centro. Então, percebam a distinção dos conceitos, onde nós temos testar, como verificar desempenho mediante situações previamente organizadas e padronizadas, denominada de testes. Então, os testes, eles são a forma que nós iremos medir determinados atributos ou características ou variáveis, né? Ou objetos, né? Então, a gente percebe que testar, o termo medir, ele acaba sendo mais amplo do que testar, porque quando eu falo que eu vou testar, eu preciso utilizar de medidas para que eu possa atribuir valor ao que está sendo avaliado. Quando a gente trata de avaliação, a avaliação é a interpretação daquelas informações quantitativas e qualitativas para que eu possa obter um julgamento de valor com base em referenciais previamente definidos. Então, quando eu digo medir desempenho e avaliar desempenho, se eu apenas meço os valores, mas eu não dou nenhuma interpretação a isso, então eu não sou um avaliador, eu sou apenas alguém que está medindo. A avaliação significa interpretar o que foi medido. Então, muitas vezes na educação física, o avaliador, ele mede diversos pontos, diversas características, capacidades dos alunos, mas eles não atribuem valor, eles não interpretam as medidas. E fica uma sensação em quem é avaliado, de fato, não valeu a pena participar daquele processo de avaliação. Isso acontece muito nas escolas e nas academias. Algumas pessoas têm rejeição da avaliação, elas rejeitam a avaliação porque elas acabam tendo várias partes do corpo medidas, o avaliador coleta várias informações, mas aquilo ali não sai da planilha, não sai da ficha de avaliação. Então, ele não dá uma interpretação àquelas informações que foram coletadas. Então, medir é executar um teste e obter um determinado resultado, né, quantitativo. Já avaliar é pegar esse resultado e dar uma interpretação a isso. Em outras palavras, o que é que significa essa medida de desempenho? E os avaliados, eles têm direito de saber. Então, a avaliação física precisa evoluir muito nesse sentido, do avaliador mensurar todos aqueles atributos pré-estabelecidos na ficha de avaliação, que foram definidos através de objetivos pré-estabelecidos, e depois disso interpretar, classificar os scores, entendeu? Dar uma interpretação a todas aquelas medidas. Então, existem pessoas aí, profissionais, que são medidores, mas não são avaliadores. Eles não são avaliadores porque eles não interpretam, eles não classificam aqueles dados quantitativos, eles não buscam uma informação aplicada a seu avaliado. Simplesmente o avaliado não vê sentido em fazer novamente uma avaliação física. Ok? Então, isso é importante. Então, avaliar é um conceito mais amplo de que medir e de que testar. Avaliar é se debruçar sobre os testes e medidas que foram realizados, sobre aqueles dados obtidos e interpretá-los, obtendo um juízo de valor sobre diversas variáveis que foram exploradas, ok? Então, é importante entender teste como a forma de medida. O teste podemos dar como exemplo testes de campo ou testes de laboratório, né? Testes de laboratório, uma avaliação ergométrica para mensurar a capacidade cardiorrespiratória, né? Ou o consumo máximo de oxigênio. Então, é um teste. Aquele teste vai gerar alguns números, alguns gráficos, que apenas se trata de medidas que foram extraídas por meio de uma técnica, de uma padronização, chamado de teste de capacidade cardiorrespiratória,
que só ao ser interpretado vai ser considerado uma avaliação. Então, se eu não disser para o meu aluno que o consumo máximo de oxigênio dele deu um score que está classificado no nível acima da média ou abaixo da média, se eu não interpretar aqueles dados quantitativos, eu não estarei avaliando. Eu apenas, a partir de um teste, através de medidas que foram obtidas, eu apenas peguei esses números que coloquei no meu prontuário. Então, é importante consolidar a fase de avaliação ao buscar classificar aquelas informações, comparar com padrões pré-estabelecidos pela literatura, principalmente se forem não só generalizado, mas de cunho específico. Ou seja, se eu vou pegar alguém sedentário, eu devo fazer um teste que, ao comparar o resultado desse teste, eu tenha uma tabela que foi validada com uma população de pessoas sedentárias, ou seja, com as mesmas características de aptidão, né, física daquele meu avaliado. Então, isso aí são conceitos que nós iremos entender melhor mais adiante, mas, a princípio, eu vou trazer para vocês, de maneira bem básica, os conceitos de medida, teste e avaliação. Então, a avaliação, como nós já sabemos, consiste na coleta de dados quantitativos ou qualitativos, vai depender do que eu estou avaliando. A avaliação ela não pode contemplar apenas as variáveis motoras. Então, a avaliação pode ser também de características de atributos cognitivos ou também de atributos que façam parte de uma dimensão, né, atitudinal ou afetiva. Então, a avaliação ela consiste em coletar dados quantitativos e ou qualitativos e na interpretação dessas informações, como eu falei anteriormente. Se eu apenas coletar os dados, eu estou tratando de outro conceito que não é avaliação. Se eu apenas estou executando um teste para medir desempenho, eu não estou avaliando. Então, percebam no conceito de avaliação o termo interpretação das informações, com base em referenciais pré-estabelecidos ou previamente definidos. Foi o que eu falei anteriormente. Espero que vocês estejam conseguindo absorver, né, essas minhas colocações. E a avaliação ela sempre vai depender de um padrão de comparação. Eu posso pegar o resultado do meu avaliado e comparar com uma tabela de uma população semelhante, mas eu posso também fazer a comparação, né, fazer a avaliação com base nos resultados do próprio avaliado. Se eu tenho medidas repetidas de uma mesma característica do meu aluno, do meu atleta ou do meu cliente, eu posso comparar os resultados dele com ele mesmo ao longo de todo um processo de atividades que foram realizadas. Ou, dependendo do que está sendo avaliado, eu posso comparar ele com uma referência para poder classificar ele, digamos, num nível de condicionamento que pode ser excelente, que pode ser acima da média, que pode ser na média, que pode ser abaixo da média e pode ser até mesmo fraco. Então, são informações que mais adiante a gente vai entender, mas, de maneira geral, entendam a avaliação como esse processo de obter os dados que foram coletados em medidas e testes e dar uma interpretação com base em referenciais que são definidos por vocês enquanto avaliadores. Ok? Isso é importante para a tomada de decisão. Então, a classificação dos avaliados, quando a gente classifica, quando a gente identifica que nível ele está em relação ao que está sendo observado, né, vai ser importante para que a gente possa refletir inicialmente de forma diagnóstica. Na sequência, quando a gente pode fazer mais testes, medidas e avaliação, a gente pode começar a entender a progressão, o que é que está dando certo ou não dentro daquele plano de trabalho, relacionar aqueles resultados da avaliação, né, com o que foi pré-estabelecido nos objetivos. Então, isso é importante para que a gente possa ter, né, uma noção básica
e ajustar o que não está dando certo, talvez, manter o que está dando certo e ainda incrementar coisas novas, sempre com base nos resultados da avaliação. E aí nós vamos para a medida, como já foi falado, de maneira mais simples, anteriormente. Como já foi falado, medir significa determinar a quantidade, a extensão ou o grau de determinado atributo. Entenda atributo como uma característica, como a variável que está sendo observada, com base em um sistema convencional de unidades. Se a gente atribuir valor, então a gente vai ter que estabelecer uma unidade de medida. Eu vou dar um exemplo para vocês. A massa corporal, se nós tivermos uma balança, né, uma balança que possa medir o peso da massa corporal, da nossa massa corporal total, qual seria a unidade de medida? Quando vocês dizem quantos quilos vocês têm, vocês dizem como? Eu digo, eu tenho 75 quilos. Ou seja, unidade de medida, quilogramas. Né? Então, quando a gente mede a estatura, qual é a sua estatura? Eu tenho 1,70 m. Então, percebam que já vem o termo metro. Né? A nível de pesquisa, às vezes até a estatura ela é levada em consideração com a medida em centímetros. Aí vai depender até do uso da estatística. Mas entenda a unidade de medida. Por exemplo, frequência cardíaca de repouso. Qual seria a unidade de medida da frequência cardíaca de repouso? Batimentos por minuto. Então, a depender da medida, nós vamos obter o seu sistema convencional, né, de unidade, ok? Então, a unidade de medida é justamente esse parâmetro. Devem considerar a medida como um processo utilizado para coletar as informações que são obtidas, seja pelo teste, por uma determinada técnica, por um determinado protocolo que tenha sido escolhido pelo avaliador, ou até mesmo pelo procedimento que foi realizado. Então, todo esse processo aí vai gerar medidas que serão analisadas dentro de um processo chamado de avaliação, ok? Então, só para que vocês saibam, as medidas devem ser sempre precisas e objetivas. A gente sempre tenta diminuir ao máximo o erro de medida. O erro de estimativa é um outro tema que estaremos tratando mais adiante em outras aulas, quando a gente se aprofundar ainda mais nas partes conceituais de testes, medidas e avaliação. Já entendemos sobre avaliação, já entendemos sobre medidas, agora nós vamos falar sobre os testes. Então, os testes, eles podem ser compreendidos como um determinado procedimento, técnica ou até mesmo instrumento que é utilizado para obter uma determinada informação. Então, o teste ele tem como propósito verificar um determinado desempenho mediante situações que são organizadas e padronizadas pelo avaliador. E aí nós temos aqui algumas imagens que remetem a testes. Então, a gente tem numa primeira figura, por exemplo, um teste que é realizado em uma pista de atletismo, uma pista de 400 metros, um teste que é realizado em 12 minutos. É um teste bastante conhecido na área da educação física e até os dias de hoje ele ainda é executado com alguns propósitos, com alguns determinados fins, que é o teste chamado Cooper, ou um teste de 12 minutos. Né? Então, vocês percebam que ele é, na realidade, ele traz um procedimento que deve ser seguido, né, em forma de teste. Então, nós também poderíamos colocar como exemplo, na segunda figura, nós temos um teste para a medida da flexibilidade. É um teste chamado de alcance máximo ou sentar e alcançar. É um teste para medida da flexibilidade da parte posterior do tronco e também dos músculos isquios tibiais. Tá? Então, percebam que todos esses testes são aplicados
para verificação de determinadas capacidades físicas que são, obviamente, colocadas dentro de um protocolo de avaliação e que são testadas. E aí, na última imagem, nós temos uma figura de um dinamômetro de preensão manual para medida da força estática de membro superior. Também seria um outro teste que poderia ser realizado com esse propósito de verificar desempenho. Então, nós encerramos por aqui essa aula. Espero que vocês tenham entendido os conceitos de avaliação, as diferenças entre testar, medir e avaliar. E na próxima aula nós continuaremos trabalhando ainda sobre os conceitos da avaliação. Agradeço a atenção e um fraterno abraço.